Falarmos sobre saúde financeira das empresas estatais federais. Está apresentando sinais de deterioração nos últimos anos. Isso é evidenciado pelo patrimônio líquido negativo, pelo fluxo de caixa operacional deficitário e também pelas margens operacionais negativas. É o que mostra o novo relatório de acompanhamento fiscal da IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado Brasileiro. Para trazer mais detalhes sobre este levantamento, falamos agora com o diretor da IFE, Alexandre Andrade. Bem-vindo à nossa programação, Alexandre. Um prazer tê-lo por aqui. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. O prazer é meu. O que leva a essa deterioração e quais são os sinais mais óbvios de que a saúde das nossas estatais não anda tão bem assim? Como você mencionou na sua fala de abertura, são uma porção de indicadores que mostram uma deterioração financeira das empresas estatais nos últimos anos. Nós nos detivemos a partir de 2018, mas quando a gente olha os números de 2018 para cá, a gente observa uma deterioração de uma porção de indicadores, como margem operacional, fluxo de caixa operacional, patrimônio líquido. As razões em si, eu diria que seria necessário analisar detidamente a informação de cada empresa. Nós não fizemos isso, até por questão de espaço no nosso relatório. De todo modo, acho que é importante pontuar também que analisar o dado agregado não é bom, porque cada empresa mostra algumas determinadas especificidades. Então, algumas enfrentam, por exemplo, perda de receita e aumento de despesa, outras enfrentam mudança de ambiente de negócios e por aí vai. Então, essa deterioração é muito preocupante do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da União, porque isso representa um risco que pode se materializar e trazendo consequências para outras variáveis. Agora, quando a gente fala, por exemplo, sobre um fluxo normal de estatais brasileiras, um ciclo de investimentos, por exemplo, para o crescimento dessas empresas, a gente estaria neste ciclo de investimentos quando tem que tirar dinheiro do bolso, quando tem que talvez piorar um pouco a situação das contas, mas para atingir novos objetivos, porque em parte essa é a defesa do governo que a gente estaria investindo no futuro dessas companhias. Bem, o que se espera de uma empresa estatal, particularmente uma estatal não dependente? Uma empresa estatal não dependente é uma empresa que não depende dos recursos do Tesouro para manter a sua operação. Então, a gente pode citar como exemplo de estatais dessa categoria a Petrobras, as empresas financeiras, os Correios, por exemplo, e etc. Então, quando a empresa é classificada como não dependente, espera-se que ela gere receitas, gere resultados que mantenham a sua operação e também uma parte do lucro que essas empresas venham a gerar se revertam em pagamento de dividendos para a União. O que nós identificamos, e isso inclui não apenas as estatais dependentes, que dependem dos recursos do Tesouro para a sua operação, mas também nas não dependentes, é que essa deterioração dos indicadores podem se materializar em aportes por parte da União no futuro. Esses aportes são despesas que competem com outros gastos dentro do orçamento. Então, já considerando um ambiente que nós temos de elevadas restrições fiscais, dificuldades para cumprimento de metas, se surgirem outras despesas que venham a competir com as despesas que nós já temos hoje orçadas no orçamento, a gente vai ter mais problemas para a execução orçamentária e também para a capacidade de planejamento do Estado. Justamente tirar essa dúvida. A gente tem um orçamento desse tamanho. O orçamento brasileiro é de 6 trilhões e tantos de reais, ok. Metade é para serviço da dívida, outros 3 trilhões é o orçamento de verdade. 95% disso, ou 98%, dependendo da métrica, é orçamento obrigatório. Sobra um tantinho, 250 bilhões de reais. Se não conseguirmos fazer estes aportes nas empresas estatais no futuro, porque o orçamento já está muito escasso. O que acontece com essas companhias, Alexandre? A gente tem risco, talvez, de ver algumas empresas estatais até quebrarem ou isso não está nos planos por enquanto?
falando de empresas estatais, acho que não faz sentido a gente falar em empresa quebrar, né? O Estado tem meios para manter a operação dessas empresas em funcionamento. Agora, a gente está falando aqui de aportes em algumas empresas, especificamente o caso dos Correios. O primeiro aporte de capital que foi feito já no ano passado, que foi um empréstimo avalizado com garantia da União em 12 bilhões. Essa empresa vai precisar ainda de provavelmente novos empréstimos, e na contratação desse empréstimo que foi feito no ano passado, a União está previsto em contrato, a União vai ter que fazer um aporte de 6 ou 7 bilhões no ano de 2027. Assim, não faz sentido falar de falência de uma empresa estatal, porque no caso de uma não dependente, por exemplo, o Estado tem meios de encerrar a operação da empresa ou mesmo privatizar. No relatório, nós não entramos especificamente nesse tipo de discussão. Nós tivemos como objetivo apenas mostrar esses indicadores, a deterioração desses indicadores e, de novo, reforçando a ideia de como isso pode se materializar em riscos fiscais para a União nos próximos anos. Há algum marco, Alexandre, que separa talvez uma saúde financeira estável dessas estatais a estes problemas que foram identificados? Quando eu converso com muitas companhias aqui, me falam o seguinte: Gabriel, tudo ia bem até um pouquinho ali depois da pandemia, quando a gente tomou muito dinheiro emprestado, o juro subiu no Brasil, a gente está tendo que pagar uma conta gigante. Tem algum marco que faça com que a gente entenda melhor por que essa situação ficou mais apertada para as empresas estatais brasileiras? Bom, é preciso olhar detidamente para cada caso para poder Perfeito. dizer com mais detalhes. Mas, por exemplo, quando a gente fala dos Correios, o que aconteceu com a empresa foi uma redução, considerando o período entre 2022 e 2025, foi uma redução mais ou menos de 2 bilhões de receita bruta. A empresa teve uma redução de receitas, e isso aconteceu por quê? Basicamente, quando a gente olha os números da empresa, foi uma redução de em torno de 65%, 70% de remessas postais. E isso está diretamente associado à cobrança da taxa das blusinhas, por exemplo. Então, isso afetou a receita dos Correios. Ao mesmo tempo em que essa empresa, né, nós estamos falando dela, teve uma redução de receitas, houve também uma pressão de despesas. Então, nos últimos exercícios também houve um reconhecimento, um registro no balanço de 2, 3 bilhões a título de pagamento de precatórios. Esses precatórios são dívidas trabalhistas, dívidas com plano de saúde, por exemplo, que até então eram contingências, mas que viraram uma obrigação imediata para a empresa. Então, ao mesmo tempo em que houve uma queda de receitas, houve uma pressão muito forte de custos no curto prazo, o que estrangula o caixa da companhia. No caso de outras empresas, por exemplo, como a Infraero, a Infraero tem experimentado uma redução de receitas por causa das concessões aeroportuárias. O governo tem transferido a administração de uma porção de aeroportos para o setor privado. Isso impacta o caixa da companhia, porque resulta em redução de receitas. Então, no caso da Infraero, eu diria que a empresa está vivenciando uma mudança no seu modelo de negócio, ao mesmo tempo em que ocorrem mudanças de caráter regulatório. Então, resumindo isso, a gente precisa olhar para a situação específica de cada empresa para discutir as soluções, principalmente os gestores públicos, né, discutirem as soluções e tomarem as providências cabíveis. Alexandre Andrade, obrigado por compartilhar conosco este relatório, estes números sobre as estatais, este alerta sobre a saúde financeira dessas companhias. Até uma próxima, meu cara. Um ótimo trabalho, um bom restante de semana para você, já que estamos já quase no finalzinho dessa semana. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos, bom trabalho e bom restante de semana. Valeu, meu cara. Até a próxima.